Olá mais uma vez, tá eu aqui de novo, professora de Física. Iremos estudar hoje sobre elementos que constituem um circuito elétrico e também curto-circuito. Faz algumas aulas que a gente vem falando como que funciona, só que isso de uma forma muito à parte uma da outra. Por exemplo, trata de resistor, trata de corrente, mas isso separado. Hoje a gente vai entender alguns elementos e como eles se relacionam em um circuito ali, no mínimo qual a função de algum deles, alguns, tá bom? Então, primeiro você precisa entender como que é um circuito mesmo. Basicamente, no circuito você tem vários elementos e você vai relacioná-los ali. Ou seja, você vai ligar um ao outro para alguma finalidade. Mas o primeiro que você precisa entender é que o circuito ele é um elemento elétrico fechado. Ele inicia, é ligado a alguns elementos a mais, mas ele precisa ser fechado. Se esse circuito está aberto, aí você não tem corrente circulando ali nele, e seja lá qual for o material que você ligou ali, se ele não estiver totalmente fechado, não vai funcionar, tá bom? Então o circuito dele precisa ser fechado, ele vai começar e terminar no mesmo ponto. Que ponto é esse? Um gerador. Para funcionar, você precisa de ter energia. Essa energia é fornecida por um gerador, e aí tem vários tipos de geradores, feitos de várias formas, mas a ideia é que essa energia tem que vir mesmo de algum lugar, tá bom? A partir disso, você torna possível a passagem da corrente, e aí vai ligar os elementos que você quer, mas esse circuito ele precisa estar fechado. Vamos conhecer alguns desses elementos? Olha aí os três primeiros. Eu trouxe uma foto deles, cada um deles, seus nomes, uma fotografia e o resumozinho, um conceito, basicamente da função de cada um deles. Então, o primeiro a gente já estudou sobre, inclusive estudamos como associar, se quiser ligar mais de um deles, se quiser ligar vários. Então, a gente já estudou bastante sobre ele, mas vamos só relembrar aí o que é um resistor. Esse elemento aí, ele tem o objetivo, a característica de limitar a passagem da corrente elétrica. Para que vai ser necessário ele aí? Ele vai ser necessário em um circuito que, digamos que você tem um valor maior de corrente fornecida, maior do que o circuito precisa, ou maior do que o material precisa para ligar. Se ele recebe uma corrente ou uma carga elétrica muito maior ali, ele pode queimar. Então, você coloca um resistor justamente para limitar a passagem da corrente e passar somente a quantidade que necessita mesmo para que esse material funcione, tá bom? Segundo é um capacitor. Qual a finalidade desse capacitor? Armazenar energia para alimentar um circuito, ou digamos que houve alguma desestabilizou esse sistema, houve uma falha na passagem de energia, então o capacitor ele é um elemento que ele guarda, digamos, ele armazena mesmo energia. Então parte dessa energia vai ser utilizada ali. O interessante do capacitor é que ele passa muito tempo para carregar, mas ele descarrega extremamente rápido. E o terceiro desses três aí são os geradores. Observe que a gente tem como exemplo de gerador, na fotografia, temos o exemplo de uma bateria. A bateria, ela é chamada de gerador, mas na verdade ela funciona fisicamente como um transformador, né? E o que seria esse transformador? Ele vai transformar um tipo de energia não elétrica em energia elétrica. Se a gente está falando desse tipo de bateria aí, essa energia é uma energia química que vai ser transformada em energia elétrica. Apesar de que existem vários outros tipos de geradores de energia, tá bom? Então, temos aí três e vamos conhecer mais alguns elementos do circuito. Analisa aí o slide. O próximo são os condutores. Se você tem os três elementos que foi passado anteriormente, você tem resistor, capacitor e gerador, mas você não tem esse aqui, que é o condutor, não vai ter o circuito formado. Porque eles precisam estar ligados entre si. E para eles estar ligados entre si, entra aí a parte dos condutores, que são fios ou ligas metálicas. Tá? Existem vários tipos de metais que podem ser utilizados, alguns mais eficientes que os outros, tá? E também alguns com preço mais acessível do que outros. Mas assim, como que funciona? Se eles são condutores, os elétrons que estão dispostos nesses átomos, eles são chamados de elétrons livres e eles têm liberdade para se deslocarem ao longo do material. E aí o condutor ele precisa ser isolado, e é por isso que vocês verificam que nos fios utilizados na rede normal aí na casa de vocês, ele tem uma capa.
uma capa de borracha, de algum material isolante, que é para você não pegar e tomar uma descarga, um choque mesmo, ao ter contato com esse material. Então, ele é uma camada condutora por um metal, mas ele precisa estar isolado para justamente fornecer esse contato de forma segura, tá bom? E basicamente a função dele é essa, permitir o deslocamento das cargas, ou seja, levar e transmitir essa corrente elétrica. E aí a gente tem mais um que são os indutores. Os indutores, ele tem um papel um pouco parecido com os condutores. Parecido em quê? Em termos de armazenamento, porque ele também vai fazer isso, armazenar energia. Só que diferentemente lá dos capacitores, os indutores, eles vão relacionar aí um campo elétrico com um campo magnético. Se você tem corrente passando, você tem um campo elétrico. Então, ele vai relacionar esse campo elétrico com o campo magnético e também armazenar energia. Observa na imagem que a gente tem a simbologia, ou seja, para que essa simbologia? Porque nem sempre, quando você vai fazer a análise de um material ou de uma questão, você vai ter uma foto mesmo do material, de uma bobina, ou de um laminado, ou de uma liga metálica enrolada em algum material para formar uma bobina também, ou outros tipos de exemplo de campo magnético ali com campo elétrico, mas não necessariamente você tem a fotografia, então você usa a simbologia. E a simbologia dos indutores aí é como se fosse uma molinha mesmo, o desenho de uma mola, tá bom? Então, mais dois componentes aí, os condutores e os indutores. E aí eles vão ser relacionados ali, quando eles se relacionam, ou seja, quando você liga esses materiais aí com o material condutor, a gente tem o chamado de circuito elétrico. E aí existem alguns tipos de circuito. Estudamos 3 aí nas aulas anteriores. Se você não viu, aproveita, entra na plataforma Eduque e assiste a aula para você entender melhor como que funciona. Mas basicamente, qual é o conceito inicial para você entender esses circuitos elétricos aí? Observa a primeira figura. A gente tem uma linha ali, é ligado nesse zigue-zaguezinho, e aí continua, e depois outro zigue-zague, e enfim ele fecha. Então a gente tem um circuito ali. Observe que está ligado um após o outro. Ele tem um início e ele tem uma saída também, um na sequência do outro. Então a gente chama de circuito em série. Há uma forma de calcular, você vê no vídeo anterior, tá bom? Próximo. Circuito paralelo. O circuito paralelo é o que está lá em cima, para você não confundir. Observe o circuito paralelo. Você tem um resistor ligado ao lado do outro, ou seja, está um zigue-zague ali ligado do lado do outro. A gente vai chamar esse circuito de circuito paralelo. E o terceiro, que é o circuito misto, é o que está no meio aí no slide. O que acontece no circuito misto? Você tem os dois juntos. Você tem uma parte ali de saída dessa corrente, que chega a um ponto, divide em dois, ou seja, fica um zigue-zague do lado do outro, ou seja, dois resistores. Depois junta, continua, aí eu tenho uma sequência, ou seja, virou uma série ali, e vai juntar com outro paralelo. Então, esse circuito tem série e paralelo junto, é um circuito misto, tá bom? Então, você vai pegar aqueles materiais, vai ligar eles, mas aí tem que ver o tipo de circuito que você vai estar ligando eles, associando esses materiais, esses resistores, ou pode ser outros componentes também, tá bom? E aí, quando a gente tem um circuito já montado com alguma finalidade, o que pode estar acontecendo são os curtos-circuitos, que vez ou outra ocorre, queima um material, ou se você tiver um elemento, mas pode ser dois, mas 2 elementos que eu vou apresentar aqui, você pode evitar de estar queimando os materiais. Quais são esses elementos? Disjuntor e fusível. Mas primeiro vamos entender como é que funciona o curto-circuito. Basicamente, a gente vai ter um excesso, uma carga elétrica muito grande, muito maior do que o que saiu desse gerador. Então, a gente era para ter um valor de carga nesse circuito, e essa carga, de alguma forma, por algum motivo, vai ser elevada, e aí essa carga ela é tão elevada que quando ela chega no material, aí vai gerar o chamado de curto-circuito. Ele é uma descarga elétrica num valor muito elevado. E olha só o que o curto-circuito pode provocar. A gente pode ter explosão, pode ter dissipação de calor, faísca, produção de faísca e entre outros, tá bom? Então é justamente isso, o curto-circuito é uma descarga elétrica, uma corrente elétrica que ela foi muito elevada.
Um exemplo para que você entenda, por exemplo, é, digamos que tem um valor de carga ali maior do que o circuito precisa, tem um resistor ali para equilibrar, mas digamos que dá um problema ali naquele resistor, ou acontece um desvio. Então, o resistor que estava causando esse equilíbrio não estará mais ali, vai fazer o quê? Essa corrente, ou essa carga elétrica, ela vai aumentar rapidamente. E aí, quando acontece isso, a gente tem um curto-circuito. Mas tem uma forma de resolver? Tem sim, se tiver fusível e disjuntores. O objetivo dos dois são muito parecidos, porém a sua forma de atuação é diferente, tá bom? Mas qual é a função deles? Evitar esses curtos, ou evitar o estrago, digamos, o estrago que o curto-circuito pode fazer, tá bom? É um item de segurança, são 2 itens de segurança aí. Observa no slide aí a imagem para você entender quem são eles e quais suas finalidades. O primeiro aí que é o fusível. Quando a corrente atinge um determinado valor máximo, o condutor se aquece, porém não dissipa o calor rapidamente, fazendo com que o componente derrita. Então, o que acontece no fusível é que ele vai estar trabalhando justamente com esse aquecimento. Se a gente tem uma corrente se deslocando muito rápido, isso era para provocar aquecimento, mas o fusível, ele vai fazer com que esse aquecimento não seja rápido, isso ocorra de forma devagar. Esse fusível ele pode queimar, você troca ele no circuito e os outros componentes vão estar funcionando perfeitamente. Você só troca o fusível para não ter que trocar um material que seja muito mais caro, com um valor econômico maior, tá bom? Agora o disjuntor é diferente, porque o disjuntor você não precisa trocar ele. Ele funciona através do disparo. É aquela chave, quando você diz, o padrão, uma das chaves lá do padrão disparou. O que foi que aconteceu? Um curto-circuito, por motivo de segurança, ela dispara. Aí você vai lá e ativa manualmente, tá bom? Vamos exercitar as finalidades desses materiais ali que são ligados no curto-circuito? Vamos entender melhor? Olha a primeira questão aí, ó. Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. E aí a gente tem as figuras que representam as ligações dos alunos. Tem a do Carlos, a do João, a do Mateus e a do Pedro. O que a questão pede é, considerando as 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada que vai acender, ou as lâmpadas que irão acender, é de quem aí? A gente tem algumas opções. Primeira coisa para você responder a questão é entender como é que uma lâmpada funciona para ela ligar. E aí você vai dizer quem é que acerta desses aí. Carlos, João, Mateus ou Pedro. Eu trouxe na imagem, para ajudar vocês, o interior de uma lâmpada, ou seja, como que ela funciona ali para acender. Observe que tem uma fonte de eletricidade, ou seja, tem um gerador ali, que é uma bateria. Tem um ponto de saída. Observe que o ponto de saída ele está ligado numa das extremidades, na parte do lado da lâmpada, tá? Uma lâmpada incandescente aí. E o outro ponto, para fechar o circuito, lembrando que os circuitos elétricos eles precisam ser fechados para funcionar corretamente, e o outro ponto está ligado na parte do meio ali da lâmpada. Então, observe que um é ligado do lado e um é ligado no meio. E aí, a partir daí, a gente analisa as opções para ver quem de fato vai conseguir acender a lâmpada. Vamos ver? De novo. Observe como que o Carlos fez a ligação dele. Ó. O Carlos é o primeiro. De fato, ele ligou do lado, só que ele colocou o outro lado da bateria, o lado positivo, no lado também. Ou seja, o circuito não está fechado, porque a outra pontinha ela está ali no centro. Do Carlos não vai acender. Olha o do Mateus. Está ligado só um fio, ou mesmo que você veja só um materialzinho linear ali, um risquinho, digamos que fosse os dois, mas observe que está tudo no positivo, então também não ia acender porque esse circuito não está fechado. Olha o do João. O lado positivo está ligado diretamente na parte lateral da lâmpada e o lado negativo é ligado no meio, exatamente como a gente viu lá no desenho. E o do Pedro, o lado negativo é ligado também na parte lateral, diferentemente do João, só trocou os pontos. Porém, a lâmpada ela está centralizada no ponto positivo, ali, que é exatamente como funciona. Então, quem, no caso, ia conseguir ligar a lâmpada aí, seria o João e o Pedro, seriam esses dois. Vamos analisar as opções. Observe aí o funcionamento, precisa estar um no meio e um na lateral. Quem acertou foi, na montagem, o João e o Pedro. E a nossa questão 2, que é uma alternativa que diz o seguinte:
Assinale a alternativa incorreta acerca dos dispositivos usados em circuito elétrico. A maior parte está certa, ele quer a errada. É a questão incorreta. Opção A. Os geradores são usados para fornecer a diferença de potencial necessária para o funcionamento de circuito. Sim, eles têm os dois pontos ali, as duas diferenças de potenciais. B. Os motores elétricos são bons exemplos de receptores. Qual a função deles? Transformar parte da energia elétrica em energia cinética. Energia cinética que é a do movimento. E sofre pequenas perdas de energia por efeito Joule. Letra C. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica. Já vimos isso 2 vezes na aula de hoje. D. Os fusíveis e disjuntores são usados para abaixar a corrente máxima formada no circuito. E aí, os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção da corrente elétrica. Então, a opção que está errada aí é justamente relacionada aos 2 últimos componentes do circuito que a gente viu. Quem são eles? Os fusíveis e os disjuntores, porque a função dele não é abaixar a corrente máxima do circuito, e sim não permitir com que ela passe ali. Ele vai desativar. O disjuntor ele desativa, ele desliga através da chave, e o fusível ele vai dissipar esse calor de forma gradativa, tá bom? É isso aí, galera. Acompanhe as próximas aulas, entra na plataforma Eduque para ter acesso ao material e às outras questões sobre o conteúdo, tá bom? Até a próxima aula.